mensais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor, a partir de agora no seu rádio. Muito boa noite, são 20 horas e 3 minutos em Tutóia, no Maranhão, e começa agora para toda a Tutóia e região, mais um programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos. Lembrando sempre que quando tudo parecer sem saída, venha para cá que sempre você encontrará uma informação, um insight, uma frase, uma mentalidade que possa fazer com que você reflita sobre as relações que você tem com as coisas, com as pessoas e principalmente a relação que você tem consigo mesmo, né? E tirar daí alguma solução para as suas questões. Lembrando sempre que se você perder o programa não tem nenhum problema, porque você pode encontrar esse programa logo depois que terminar, aqui disponível no meu perfil no Facebook, também na página Mudar para Viver Melhor no Facebook e no nosso canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor lá no YouTube, né? E também outra coisa que é importante falar, que já faz parte aqui do nosso programa, é que nós prezamos pela boa informação, pela boa fonte, pela veracidade da informação, né? E em função disso, nós estamos em campanha aberta contra a fake news. Então, hoje voltando aí do feriado prolongado, né? E eu estava com saudade aqui de fazer esse programa muito bacana. E nós temos hoje, vamos fazer aqui o balanço da Covid. Eu sei que você já deve ter visto por aí, mas aqui tem alguma informação que você talvez não tenha tomado conhecimento, né? Principalmente aqui um balanço que a gente faz sobre a situação do mundo, do Maranhão, do Brasil e também da nossa cidade, e algumas informações importantes porque estamos num momento muito delicado em que, como disse o Dr. Drauzio Varela, que as pessoas decretaram o fim da pandemia e isso não é verdade. Apesar, né, da redução, mas uma redução que não tem explicação. Tem a questão da vacina, que tinha uma previsão muito otimista, que logo em janeiro já teríamos aí uma vacina, né, que era a vacina de Oxford. Aconteceu alguma coisa lá que a gente precisa ver também direitinho, ou seja, está tudo embolado novamente, né? Então nós vamos aqui para a nossa vinheta contra a fake news, e já voltamos aqui para fazer esse levantamento e trazer algumas informações importantes e também dizer que hoje é o dia do administrador. Então, eu sou administrador de empresa, né, com muito orgulho, formado lá na Universidade Federal de Rondônia, lá em Porto Velho, lá na turma de 2000, e aproveito aqui para saudar todos os meus colegas administradores daquela turma maravilhosa, né? E também homenagear todos os administradores de Tutóia, do Maranhão, do Brasil e do mundo. Muito bem, então não sai daí que nós temos muita coisa para falar hoje, e se der tempo nós vamos falar um pouco sobre a profissão do administrador, que é uma profissão muito bacana, até porque administrar é uma coisa que é quase inerente à nossa vida. Se você está vivo agora e está se sentindo bem ou não, isso tudo tem a ver com como você administrou a sua vida, né? Então, tomando conscientemente ou não, você já é um administrador. Só precisa tomar consciência disso, e quando a gente toma consciência dessas coisas, a gente pode melhorar a nossa atuação, né? Então, só vamos aqui para a nossa vinheta e já voltamos. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news.
A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Então vamos começar aqui ao que interessa. Obrigado pela companhia, Edson Luiz Ribeiro Araújo. Muito obrigado por estar aqui. Muito bem. A Covid continua, né? A pandemia continua. Não é nada disso que parece ser, né? Eu falei isso a semana passada e aconteceu de novo esse final de semana e realmente como falta, né, uma grande orientação geral do governo federal. Não tem essa orientação do governo federal, tá tudo solto aí, tá tudo solto, cada um faz o que quer, não tem ali que é um absurdo, né? Nós não temos um setor que seria o Ministério da Saúde, não é o orientador geral contra a pandemia. E aí fica essa questão aí que ninguém sabe o que fazer, né? Mas apesar ali de confundir essa situação de normalidade, eu estou muito atento com isso, né? E se você não tiver cuidado, você fica realmente balançado. Você não sabe mais se tem ou não tem, porque não tem as estão falando sobre isso como deveria estar, né? E na verdade nós temos informações aqui que países importantes que já passaram, que fizeram tudo certinho, estão de novo com problemas, né? E tem uma questão também que não é bem assim, quer dizer, só temos incertezas. Bom, no mundo já foram registrados 27.605.560 casos, né? Muita coisa. E estamos aí também prestes a ultrapassar a marca de 900 mil mortes, né? Até o dado de hoje, 898.269 mortes. Repetindo, 898.269 mortes. Então, continua matando. No Brasil, passamos já da casa dos 4 milhões, né? 4.179.471 casos confirmados e o incrível número de 128.119 mortes, né? E tem aqui uma informação que a média diária, que o Brasil passou bastante tempo nessa média diária de mortes com mais de 1.000, né? Está registrando aqui 516 mortes nas últimas 24 horas. E realmente é uma boa queda, mas isso não significa que as coisas terminaram, que a pandemia, né? Até porque não tem explicação por que essa queda, né? Principalmente aqui no Brasil, que nós não fizemos as coisas direito e simplesmente chegou por exemplo, lá em Manaus, lá no Ceará, lá em Pernambuco, né, devastou aqui boa parte aqui do Norte e Nordeste, depois desceu, né, fica ali em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, né? Então, mas continuam os registros de contaminação, continuam os registros de morte, essa que é a verdade, né? E aí a explicação é que até semana passada, a semana retrasada, 5 estados estavam com os números de mortes subindo, né, em alta. A semana passada, na segunda-feira da semana passada, 3 estados, e agora só tem um estado que continua com o número de mortes subindo, que é o estado do Amazonas, né? Instabilidade, ou seja,
estados que estão mantendo ali o número de mortes, que também diminuiu, eram mais de 10 na semana passada, agora só tem 7 estados, e o número em queda aumentou, né? 19 estados estão em queda livre aí do número de mortes. E aí isso explica a redução do número de óbitos diário. Então, aqui fazendo só uma recapitulação. O único estado que está ainda com o número subindo, o número de óbitos subindo, é o Amazonas. Em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu e nem subiu significativamente. Está ali mantendo a média, né? Que são os estados do Paraná, de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Pará e Ceará. Em queda, como eu falei, 19 estados, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal, que não é estado, mas também está em queda, Goiás, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, o nosso estado do Maranhão, né? Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, esses são os 19 estados nos quais o número de mortes está em queda, né? No Maranhão, temos aí registrado, no último boletim, 158.310 casos, com 13.518 mortes, né? Em Tutóia, temos aí 1.026 casos confirmados, né? E também temos aí teve aí, nas últimas 4 semanas, né? Da semana de 10 a 16 de agosto, considerando ali a média móvel, né? Então a média de 4, aliás, de 3,8, porque foi detectados, aliás, esquece tudo, na semana de 10 a 16 de agosto, foram detectados 31 casos. Então, tendo uma média aí de 4,5 casos por dia, na semana do dia 10 a 16. Na semana do dia 17 a 23, o número caiu um pouquinho, ficou 27 casos confirmados na semana, e a média caiu um pouco, 3,8. Na semana de 24/8 a 30/8, né, caiu bastante, foram detectados apenas 20 casos e a média caiu para 2,8. E nessa última semana, do dia 31 até o dia 6, foram registrados 21 casos e mantendo aí então uma média de 3 casos por dia durante a semana passada. Lembrando que a Prefeitura não tem atualizado isso com muita frequência. Por exemplo, os dados captados hoje estão até o dia 4/9, então estamos aí defasados 5 dias, né? Mas o importante, a semana passada também ficou assim, mas aí atualizou até o dia 4 e que bom que foi constatado que o número não tem aumentado. O número de contaminação, de pessoas diagnosticadas com o vírus. Agora, o número de morte está estabilizado desde o dia 20/8, né? Em 23 mortes, né? Então, antes disso, mais de um mês aí mantendo 21, no dia 20 de agosto foram registrados 2 óbitos e tem se mantido aí em 23, né? Então, esses são aí os nossos números. E aí vamos aqui dar uma panorâmica no mundo, né? A Índia ultrapassa o Brasil no ranking da pandemia e pode alcançar os Estados Unidos em outubro, né? Então, o governo diz que a estratégia de teste e tratamento está funcionando e encerra medidas de restrição. Então, nós estamos aqui com 4.170.000, um pouco mais de 170 mil, quase 180 mil, e a Índia ultrapassou os números de contaminados porque registrou um número de 4.200.000
204.613, né? Agora, o que nós temos que fazer aqui uma conta é o seguinte, é que a China, ela tem uma população de 1.300 bilhões de pessoas. O Brasil tem apenas sim, porque em frente à Índia, né, é apenas mesmo, 211 milhões que é a nossa, né? E então esse aí é o número da Índia, né? Mas o governo diz que esse avanço é em função da aplicação de testes em massa, né? Muito bem. Outro caso importante é que no dia de reabertura de escolas na Espanha, né, o país supera os 500 mil casos de coronavírus. A Espanha é um dos países que fez a coisa direito. É por isso que eu fico que a preocupação aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Não tem lógica isso, né? A não ser que realmente aconteça algo totalmente inesperado aqui no Brasil. Porque nós passamos um bom tempo sendo um país que o presidente nega a Covid, e porque nega, não tem nenhuma política para isso, né? Tem ali distribuição de dinheiro e tal, mas não tem aquela política de conscientização. Muito pelo contrário, a conscientização é contrária às medidas, né, que foram aprovadas pela OMS, que a maioria dos países, como a Espanha, por exemplo, né, tiveram que tomar, e quando fizeram a reabertura gradativa, era em função da curva estar em queda, né? Então, e mesmo assim, esses países continuam muito alerta com relação a isso, né? Então, na segunda-feira, dia 7 de setembro, a Espanha se tornou o primeiro país da Europa Ocidental a registrar 500 mil casos de coronavírus em uma segunda onda de infecção. Então, esse marco aí de 500 mil é da segunda onda de coronavírus, né? Agora, aí a pergunta que fica é assim, por que nós não teríamos uma segunda onda, né? Por que nós não teríamos? Essa é a preocupação. O que vai acontecer, né? Porque vocês certamente estão vendo, assistindo a TV, vê a São Paulo, Rio, onde aparece mais, né? Os bailes, funks e tal, os comícios, né? Tá tudo... Aqui as praias, para quem saiu aqui mesmo em Tutóia, viu também que está tudo normalizado, né? Que é assustador. E aí a pergunta é essa, por que nós seríamos assim, tão privilegiados que não sofra, né, isso que está acontecendo na Espanha agora? Então, depois da primeira leva, depois ali que se sentiram ali que a coisa estava meio controlada, né, com a curva em queda, tanto a curva de contaminação quanto a curva de morte, e de repente tem aí esse registro de mais de 500 mil casos da segunda onda. Essa aqui é a informação importante. Dados do Ministério da Saúde da Espanha, né, somam 525.549 casos, sendo 2.440 nas últimas 24 horas, né? Como a Espanha publica seus dados retroativamente, os últimos números ainda podem ser revisados. As infecções recentes têm sido mais comuns entre os jovens, olha só, que normalmente não desenvolvem sintomas a um sistema imunológico mais forte. Além disso, a taxa de óbito continua muito abaixo da registrada em março e abril, que foi o pico da pandemia lá na Espanha, quando o número diário de mortes passava de 800 casos, né? Que é muito alto
em função do tamanho, do país, né? Nós estávamos aqui um pouco de 1.000, mas com uma população de 211 milhões de pessoas. Apesar do 500 mil de casos, os hospitais têm leitos suficientes para tratar pacientes infectados com coronavírus, né? Como vocês viram aí, são as pessoas que não desenvolvem, né? As pessoas que não desenvolvem. Então, a alta de infecções vem após a Espanha flexibilizar um dos lockdowns mais duros do mundo, né? Então, nós estamos falando de um país aí que realmente levou a coisa muito a sério. O lockdown é fechamento total. Nós não tivemos lockdown no Brasil, né? Ficou assim muito, muito frouxo. Algum lugar fez, mas nunca passou de 10 dias, né? Enquanto as restrições diminuíam e começavam a testagem em massa no fim de junho, os casos diários passaram de algumas centenas para um novo pico de mais de 10 mil a 10 dias, né? Então, outro caso também que é o Reino Unido. O Reino Unido, com quase 13 mil casos em 24 horas, o Reino Unido tem o maior salto desde maio, né? O Reino Unido teve neste domingo, dia 6, seu maior salto no registro de novos casos de coronavírus desde maio, com 2.988 infecções nas últimas 24 horas. O secretário de Saúde, Matt Hancock, disse que a situação do país é preocupante, né? Muito obrigado, Natanael, muito obrigado, Leandro, aqui pela companhia. Os casos vêm predominantemente entre, também, assim como na Espanha, em casos de jovens, né? Mas já vimos em outros países ao redor do mundo e na Europa esse tipo de aumento de casos entre jovens levar a um aumento na população em geral. É claro, né? Porque o jovem, as pessoas que estão com o vírus, que não desenvolvem, elas são transmissoras, né? Então, como diz aqui o secretário de Saúde do Reino Unido, né, o fato de aumentar o número de contaminações em jovens faz com que o número da população em geral também aumente, né? Mas o número de mortes está estabilizado. Outro país também que foi um exemplo de combate à Covid, que também está com problemas, foi Israel, né? Israel volta a impor confinamentos após forte aumento de casos. Considerado um exemplo na luta contra o coronavírus, no início da pandemia, Israel agora enfrenta um forte aumento de casos que levou a um reconfinamento parcial e críticas ao governo. Segundo a AFP, o país há 2 semanas, o 5º do mundo em infecções por habitante, à frente do Brasil e dos Estados Unidos. Na semana passada, mais de 3 mil novos casos diários foram registrados, um recorde para o país de 9 milhões de habitantes. Nesse fim de semana, a barreira de 1.000 mortes foi ultrapassada. Agora imagina aí se nós estávamos já desesperados aqui com a nossa média de mais de 1.000 pessoas morrendo aí por dia. Agora imagine um país com 9 milhões de habitantes tendo esse número diário de mortes, né? No início de março, os voos para o exterior foram cancelados. Lá em março, os comércios não essenciais foram fechados e a população foi confinada por várias semanas. O país chegou a viver 2 dias sem novos casos em meados de maio. Os números permitiram ao governo acelerar o desconfinamento, com a abertura de bares, restaurantes e cafés, locais de culto e com autorização de casamentos, mantendo o uso obrigatório de máscaras. Mas desde julho, as infecções multiplicaram por 5, atingindo cerca de 125 mil casos. Alguns apontam o desconfinamento precoce, combinado com tênues medidas de ajuda econômica aos mais afetados,
levando assim a um retorno apressado ao trabalho. Outros culpam a desorganização do sistema de saúde, né? As autoridades dividiram as cidades em 4 categorias: vermelho, laranja, amarelo e verde, com base na taxa de infecção. Então, a partir dessa segunda-feira, dia 7, né, parte do país dará um passo atrás com o fechamento de escolas e comércios não essenciais em cerca de 30 cidades. Então, está aí, nós temos 3 casos, né, 3 casos, Espanha, Reino Unido e Israel, que foram países, né, que fizeram as coisas direito, né? São exemplos de combate e estão aí em volta, retornando aí os cuidados. E aí eu fico fazendo essa pergunta o tempo todo: e aqui nós, como é que nós ficamos? Como é que nós ficamos? Como é que nós ficamos com relação a isso? Teve um caso importante aqui, hein? Nós sabemos que o nosso presidente, ele exalta, né, a sua capacidade atlética, né? Pegou a Covid, fez pouco caso e tal, não batia com os 128 mil mortes, aquele negócio todo, os filhos também pegaram, ele gostou, e sabemos que lá no Planalto muitos ministros foram infectados, né? Logo lá em março, quando a comitiva veio dos Estados Unidos, muitos daquela comitiva também foram infectados, mas todos eles levaram a questão como a gripezinha e tal, essas coisas que a gente já conhece do posicionamento do presidente. Só que ontem em Brasília, o chefe do Centro de Inteligência do Exército, General Carlos Augusto Fecuri Cidrião Ferreira, de 53 anos, morreu em Brasília, né? Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas e, segundo integrantes do Ministério da Defesa, ele estava com Covid-19. O militar deixa mulher e 3 filhos. O Exército não divulgou a causa da morte. Em nota, disse apenas que a Secretaria-Geral do Exército lamenta informar o falecimento do general e que o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares. Em 30 de agosto, Cidrião deixou o comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada em Natal, no Rio Grande do Norte, para assumir o comando do Centro de Inteligência do Exército em Brasília. Em agosto, o general integrou, como representante do Exército, a comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro e comandada pelo ex-presidente Michel Temer, né, para ajudar vítimas de uma grande explosão ocorrida na zona portuária da capital libanesa, em Beirute. Né? Tudo certo. Só que isso também podia ser, a questão da Covid podia ser muito mais efetivo. Né? Tem esse cuidado como foi feito agora. Agora, o curioso disso tudo é que o presidente, até antes de fechar a pauta aqui, fiz pesquisa pra caramba na internet e não encontrei nenhuma manifestação do nosso presidente, né? Então, eu encontrei assim uma nota: o presidente Bolsonaro passou o dia em silêncio sem fazer nenhum comentário sobre a morte do militar, seja em reuniões públicas, entrevistas ou nas suas redes sociais, né? Então, eu li também que talvez ele não queira falar sobre isso para admitir que a Covid realmente mata, né? É um caso patológico muito interessante. Quem, na verdade, lamentou publicamente a morte por Covid-19 do chefe do Centro de Inteligência do Exército foi o ex-presidente Michel Temer, que disse que o general foi parceiro nas preocupações e honrando a sua presença e atuação no Exército Brasileiro, né? Então, tá aí. A ideologia não deixa o presidente se solidarizar
publicamente com o falecimento por Covid de um de seus assessores, né? Porque afinal de contas ele tinha um cargo, né? Tinha um cargo. Muito bem. Outra questão que nós falamos já a semana passada, até me fez uma história lá de 1904, quando teve a revolta da vacina, tudo também em função de uma declaração do presidente e que saiu em nota da Secretaria de Comunicação, né? Saiu em nota numa rede social, mas uma nota do ministro do secretário de Comunicação, né? Então é uma nota oficial, dizendo, o presidente falou sobre, informalmente, né, que uma moça que não foi identificada pediu que o presidente tivesse cuidado com a questão da vacina, porque não tem condição nenhuma de ter vacina antes de 14 anos, né? E ele disse, não tem esse negócio aqui não, e não vai ser nada obrigado. Então, em função, olha, quando as autoridades falam as coisas, elas criam repercussão, né? Então, o secretário de Comunicações, atento, soltou logo uma nota dizendo, exaltando os esforços do governo para o combate, né, que gastou bilhões, inclusive, em vacinas, né? Agora, e não existe a vacina ainda. E também nós sabemos que o governo optou pela vacina de Oxford. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? E já tinha encomendado 70 milhões, não sei o que, de vacinas. Quer dizer, se está investindo dinheiro nisso, né, é porque é uma política que tem que ser feita mesmo. Agora, se está gastando com isso, a questão natural do governo seria incentivar a vacina, né? Porque quando ele disse que não vai obrigar ninguém, então, porque tem um outro dado muito importante que nos últimos tempos a questão da vacina no Brasil tem reduzido drasticamente, né? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então nós vamos ver aí a questão, o estudo da vacina de Oxford é pausado por possível reação adversa, né? O que mostra que realmente uma vacina não pode ser feita assim tão rapidamente, né? Então nós vamos aqui para a nossa vinheta e já voltamos. Bariúba, muito obrigado pela audiência, viu? Um abraço para você. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Então, como eu falei da vinheta, o estudo de vacina de Oxford, que é a vacina que o governo federal estava interessado nela, chegou a fazer algum contrato, né? A Anvisa afirma que a decisão de pausar a pesquisa veio do laboratório e que aguarda mais informações, mas o cronograma pode ser atrasado. O estudo da vacina da Universidade de Oxford, do qual o Brasil participa através
de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz foi pausado. A informação foi inicialmente divulgada pela STAT, veículo especializado em saúde e tecnologia, que recebeu da própria AstraZeneca e confirmada pela Anvisa e pela Fiocruz. Segundo o comunicado da farmacêutica, os testes de imunização foram paralisados para verificação de dados sobre segurança da vacina. Esse é um processo de rotina que precisa acontecer conforme sejam detectados potenciais problemas em um dos braços de teste, afirma a AstraZeneca, né? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirma que a decisão de pausar os estudos veio do laboratório, que em seguida comunicou os países participantes. A agência aguarda informações para se pronunciar oficialmente. A farmacêutica diz ainda que em estudos com a participação de muitas pessoas, como é o caso da fase 3 da vacina em questão, problemas de saúde ocorrerão aleatoriamente, mas tais casos precisam ser analisados por uma equipe independente. Segundo o jornal The New York Times, o problema foi detectado em um voluntário no Reino Unido. Ele teve um diagnóstico de mielite inflamatória da espinha dorsal, muitas vezes causada por infecções virais. No entanto, não é possível ainda precisar se ela foi causada pela vacina. O comunicado enviado pela AstraZeneca à STAT também não deixa claro em qual braço do estudo ocorreu o evento que não recebeu a vacina ou no que recebeu o placebo. A pausa pode impactar o cronograma de conclusão do estudo. A farmacêutica afirma que está trabalhando para revisar o evento encontrado e minimizar qualquer potencial impacto nos prazos inicialmente programados, né? Ocorre que ontem, na terça-feira, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que em janeiro do ano que vem a gente começa a vacinar todo mundo. As palavras do ministro interino. Segundo Pazuello, a previsão, as primeiras doses de vacina chegassem ao governo brasileiro no mês em questão, né? Então ele está falando aí em janeiro, mas segundo especialistas, essa data aí não está totalmente furada, porque não tem, ficou em aberto agora, não se sabe quando é que vai ter. Então, estava todo mundo falando, tem a questão da vacina russa, que não se sabe direito das coisas, que tem a comunidade científica com o pé atrás e tal. Tem essa... Na semana passada eu falei aqui de 6 vacinas, né? Todas elas estão aqui com algumas já bem avançadas e outras que iriam começar ainda, né? Pelo menos 2. E até então não tinha ocorrido nenhum incidente como foi o caso aqui. E isso quer dizer o seguinte, que pode aumentar o alerta para as outras frentes de desenvolvimento de vacina, né? Porque, afinal de contas, aconteceu esse caso no Reino Unido, e que fez pausar, vamos dar uma parada aí, vamos ver isso direitinho, porque a questão de trazer a vacina, né, essa discussão já está colocada, né, que tem gente que não gosta de se vacinar, como aconteceu lá em 1904, né? Teve grupos organizados que fizeram lá passeadas, aquele negócio todo, manifestações, e exatamente porque o governo tinha obrigado a fazer isso. E tem mais essa declaração do próprio presidente, né? E, enfim, está tudo embolado esse negócio aí, está muito embolado isso aí. O certo é que não existe remédio e a vacina subiu no telhado, pelo menos em curto prazo, né? Porque
uma vacina e com um ano é muito pouco tempo, né? Tem a vacina lá da China que está sendo desenvolvida juntamente com o Instituto Butantan, através do governo de São Paulo, mas que tem também a Junta Federal. A previsão é para junho do ano que vem, né? Que é uma previsão razoável. Essa de janeiro realmente era muito otimista, né? E é bom que tenha realmente acontecido isso logo no começo, que é para dar tempo de fazer a correção. E tomara, como você viu aí, tem 2 grupos, né? Essas pesquisas têm o grupo que recebe o medicamento placebo. Placebo é uma imitação é uma imitação do medicamento, né? Que não tem nada, que não serve para nada. E tem um outro grupo que realmente toma vacina. Então precisa ver isso direitinho aí. Tomara que tenha sido no grupo do placebo, né? Porque aí não agravaria a questão da pesquisa. Meu amigo Paulo Barreto, um grande abraço para você, muito grato aqui por estar, né, nos acompanhando. Muito bem. E aqui, né, essa informação é muito importante, então preste bem atenção no que eu vou falar aqui, né? Como eu já falei aqui, falei da semana passada, foi um programa inteirinho só falando disso, da repercussão, né, da fala do presidente com relação a toma quem quiser, né, que é um contrassenso, porque ele mesmo já aprovou, editou, né, sancionou uma lei que obriga a vacinar, ou seja, uma lei que foi de fevereiro ainda no ministério do ex-ministro Mandetta, né? E depois tem a Constituição, tem o próprio Código Penal, que é uma questão de saúde pública, né? A pessoa ainda mais no caso desse de alto, né, de alto nível de contaminação, quando você não é imunizado, você está levando risco para as outras pessoas, né? Então, essa questão veio muito cedo, né? Até porque não tem a vacina ainda, mas isso fez com que a Folha de São Paulo fizesse uma pesquisa, né? E descobriu o seguinte, que segundo o padrão atual de imunização, vacina para a Covid pode não funcionar no Brasil. Pode não funcionar porque as pessoas não estão se vacinando para nada, praticamente, né? A taxa de abandono de vacina no Brasil cresceu 47,6% nos últimos 5 anos. Né? Se você é obrigado a usar máscara, se você é obrigado a manter o distanciamento, até outro dia era obrigado a sair praticamente para nada de casa, então é natural que a obrigação da vacina fosse um negócio muito natural. Mas acontece que essa onda, né, está chegando aqui, né? Então é o seguinte, a esperada vacina para a Covid-19 pode não ter resultado no Brasil se o país seguir as tendências atuais de imunização, com o aumento do abandono entre doses e perda da cobertura vacinal observada nos últimos anos. Para se ter uma ideia, a chamada taxa de abandono de vacinas no Brasil cresceu 47,6% nos últimos 5 anos, passou de 15,8% em 2015 para 23,4% no ano passado. Isso significa que cada vez mais gente inicia o esquema vacinal no país, mas não finaliza o processo com todas as doses necessárias, algo que pode impactar a proteção contra uma determinada doença. Os dados são do Sistema Nacional de Imunização da base DataSUS. As taxas de abandono são calculadas no Brasil para 9 vacinas, como
a meningocócica C, com 2 doses, que é para meningite, né? A tríplice viral contra sarampo, rubéola, cachumba, também com 2 doses, e a poliomielite com 3 doses. Né? Você viu aqui que a tríplice viral, o sarampo está incluído nela. E você certamente já tem acompanhado que existe aí um surto, um certo aumento de casos de sarampo, né? Talvez seja por isso aí, pela redução da imunização. A título de exemplo, entra nas estatísticas de abandono as crianças que tomarem, por exemplo, a dose inicial da hepatite B logo após o nascimento, ainda na maternidade, mas não tomaram pelo menos uma das doses seguintes que devem ser ministradas, respectivamente, com 1 mês e aos 6 meses de vida. Não entra no cálculo de abandono a vacinação contra a gripe, que deve ser feita anualmente por pessoas com mais de 60 anos. Nesse caso, é como se cada dose fosse independente da outra, é como se cada dose fosse independente da outra, né? Não é como aquela que exige a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, que é para completar. Em algumas regiões do país, né, a desistência entre vacinas é ainda mais preocupante. Em Goiás, o abandono cresceu 99,2% de 2015 para 2019. No Distrito Federal, o aumento de quem larga o esquema vacinal chegou a 69,2% no mesmo período. E olha que essas vacinas são meningite com 2 doses, que mata, só relembrando aqui rapidamente, a tríplice viral, que é contra o sarampo, rubéola e cachumba, e a poliomielite, cara, que, né? Então as pessoas estão abrindo mão de se imunizar contra essas doenças terríveis aí. Né? Então, a análise aqui, a conclusão que chega a reportagem é que se continuar assim, quando chegar a vacina para a Covid, as pessoas não vão procurar. Até porque já existe até essa sinalização do presidente aí. Né? A moça não foi identificada, mas ela na conversa dela, ela disse que trabalha na área de saúde e que não acredita que vacinas possam ser disponíveis em menos de 14 anos, né? Acontece que é o seguinte, que não podemos dizer essas coisas assim como se fosse verdade absoluta, até porque os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. O SARS-CoV-2 foi identificado com 1 mês, né? Então, o vírus apareceu lá apareceu na China, lá no final de dezembro agora, de 2019, quando foi no final de janeiro, já tínhamos todas as informações, sabíamos que era um coronavírus, que foi chamado de SARS-CoV-2, e daí e aí veio o nome Covid-19, 19 por causa do ano, aquele negócio todo, e já foi diagnosticado que era preciso fazer o confinamento, o isolamento social, o distanciamento, depois veio o uso da máscara, e aí descobriu que ele atacava o sistema respiratório, foi montado aí, equipado as UTIs com respiradores, enfim, né? Foi a medicina reagiu rapidamente, né? Então, e depois é um vírus de gripe, né, que já tem aí um bocado de estudo feitos,
Então, isso tudo ajuda. Então, não necessariamente precisa ser 14 anos para aparecer a vacina, né? Para aparecer a vacina. E, então, essa questão aí está posta. E agora o que preocupa mesmo, é essa desistência da nossa população em função de abandonar as vacinas para doenças já consagradas, né? A doença que é consagradas. Muito bem, então a pesquisa diz o seguinte, que o crescimento da taxa de abandono entre doses de imunização tem preocupado cientistas no contexto da pandemia de Covid. Das 33 vacinas para a doença causada pelo novo coronavírus em testes clínicos no mundo, 29 exigem pelo menos 2 doses de imunização. Está aí uma informação nova, que eu não sabia disso, né? Fala assim vacina, mas a vacina de imunização é parecida com as outras lá, da cachumba, do sarampo, da rubéola, da poliomielite, da conjuntivite, né? Conjuntivite não, da meningite. Então, aí que está a preocupação. Então, vou repetir aqui, das 33 vacinas para imunizar do novo coronavírus em testes, 29 exigem 2 doses de imunização, né? Então, certamente, essas que estão sendo desenvolvidas aqui com apoio, com a ação dos institutos da Fiocruz, do Butantan, essas coisas todas, certamente também são em 2 doses. É aí que está a preocupação. Esse é o caso da vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que está sendo testada e produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo e que prevê 2 doses de imunização. A mesma coisa acontece com a Sputnik 5 do Instituto Gamaleya da Rússia, né, que tem acordo para a produção anunciado com o governo do Paraná e com a vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca, que está em teste no Brasil. Ambas demandam 2 doses cada, né? Ainda tem da Pfizer, que não falou aqui. Além disso, a expectativa de que a imunização contra a Covid-19 tenha de ser reaplicada periodicamente. Há casos de pessoas que se contaminaram 2 vezes com o coronavírus em menos de 6 meses. Olha só. Né? Ainda não sabemos o nível de proteção das vacinas e nem por quanto tempo essa proteção vai durar, diz a epidemiologista Denise Gaé, vice-presidente do SEB Vaccine Institute, um dos principais defensores da expansão, acesso e elevação das vacinas em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Na prática, uma vacina que tem mais de uma dose e que demanda reaplicação sistemática precisaria de uma campanha significativa de engajamento da população para dar certo, o que não tem acontecido no Brasil, né? Muito pelo contrário, né? Essa última do presidente aí é um balde de água fria, Então, olha só, nós estamos passando por uma fase muito estranha em todos os sentidos, né? E se realmente, espero que sim, né, que continue caindo esses números, que a gente zere esses números de contaminação e também, principalmente, o número de mortes, né? Se acontecer isso do jeito que está aí, com tudo frouxo, com tudo aberto, né, apesar das aglomerações, mas os números caem, né, inexplicavelmente, então, vacinar, né, quer dizer,
é um incentivo muito forte isso, né? Você já está ali, já não está querendo fazer. E aí vem a palavra de uma autoridade importante e diz, olha, não é obrigado não, tu faz o que tu quiser. Então vai fazer, né? Está tudo dando certo. Mas nós vimos aí o Reino Unido, a Espanha, Israel, com problemas de reinfecção. Já falamos também da Itália, né? Mas esses 3 países aí, na última semana foi que teve aí os números mais significativos. A Espanha já ultrapassando o número de 500 mil novos casos, né? Aí na segunda onda. E a pergunta fica aqui para nós: como é que nós vamos fazer tudo isso com essa nossa cultura, né? Essa cultura não, né? Tomara que não seja cultura, essa falta de empenho, né? Essa falta de centralização de políticas para o combate. Então está todo mundo aí esperando a bendita vacina, né? Como nós sabemos, o governo federal não tem nenhuma campanha de incentivo ao uso de máscara, muito pelo contrário, o presidente até vetou uma lei que foi feita pelo Congresso que o Congresso derrubou o veto da questão do uso da máscara, né? Que apareceu o nome do Toy ali, que agora sim. Não, para usar a máscara, né? Enfim, infelizmente, né? Infelizmente nós estamos aí nessa situação. E preocupa mais ainda essa notícia de que o povo realmente está abrindo mão da vacinação, né? Lembrando aqui o caso lá se você quiser ver direitinho no programa de segunda-feira passada, do dia 31, né? Do dia 31, que eu falei bastante ali, né? Do que ocorreu lá em 1904, com a questão da vacina contra a varíola, lá o caso da varíola. Então, chegou a vacina chegou mais de 100 anos para chegar no Brasil. Lá naquela época, né? A vacina foi feita, eu não sei onde foi, mas não foi no Brasil, no final dos anos de 1790, e só chegou no Brasil em 1904, né? Então, e agora estamos com a vacina aí, menos de um ano, para uma crise tão grave quanto foi a varíola lá naquela época lá. E aí o que aconteceu? O governo obrigou, e aí teve aquela manifestação toda de grupos, né, organizados contra a vacina, né, e obrigou, teve lá tudo que você pode imaginar aí de manifestação, principalmente no Rio de Janeiro, e a autoridade era exatamente o cientista Oswaldo Cruz, né, o infectologista Oswaldo Cruz, que deu nome à Fundação Oswaldo Cruz. Era ele que estava à frente, né, lá. Então, e aí o governo desobrigou. Quando foi, pronto, ficou desobrigado, toma quem quer. Só que é o seguinte, como não tinha, já que o governo voltou atrás, então liberou geral. O que aconteceu é que em 1908 houve um surto grande de varíola no Rio de Janeiro, e as pessoas fizeram um movimento inverso, né? Ao invés de negar a vacina, foram atrás para se vacinar, né? E seria muito lamentável se acontecer alguma coisa parecida com, né, 100 anos, mais de 100 anos depois, em pleno século XX, em pleno século XXI, né, com todas as informações que nós temos, com todas a facilidade de informação que nós temos, de abrir mão de se vacinar, porque quer dizer,
outro dia o meu amigo Sérgio Gomes estava ali lamentando, e agora como é que a gente faz que não tem previsão? Como é que você vive com tanta incerteza assim, de não saber quando é que isso tudo vai acabar? Ele disse, olha, cara, não tem isso. Não tem isso, principalmente agora, né? Com mais esse balde de água fria aí na expectativa de vacina em janeiro, né? Então, é isso. Chegou aqui o fim, o nosso horário, né? Passou rápido de novo, é muito gostoso fazer esse programa. Espero que tenha sido muito bom para você, que tenha trazido aí informações relevantes e apelar aí que você continue atento, né? Que a pandemia realmente não acabou, né? Então, você já sabe o que tem que fazer, tem aí o uso da máscara, tem aí a questão do distanciamento, evitar aglomerações, essas coisas assim, e até não sei quando, né? Até não sei quando. Mas o certo é que você não precisa se reinfectar, você não precisa ser um infectador de outras pessoas, né? Muito bem, então chegamos ao final. Espero que realmente tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo, né, saber dessas coisas todas. E amanhã estaremos de volta falando aí do nosso momento político, né, o nosso momento político de orientação. Vamos falar aí das atribuições de um prefeito, né? De um prefeito, você que está procurando critérios aí para votar. Vamos falar sobre a lei orgânica, o que é a lei orgânica do município de Tutóia. E aí você vê aí a lei orgânica do seu município para saber exatamente o que o prefeito faz, né? Então amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tenha uma boa noite. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunas Mar 87,9 FM.